Atos 4:32, diz assim a palavra do Senhor: Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo-o sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que planejastes isso em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, e levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu a ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi dada nesta noite. Vem falar conosco, vem ministrar, Senhor, aos nossos corações, que eu diminua e o Senhor cresça, que seja apenas, Senhor, o canal para transmitir a tua mensagem, e que nós realmente sejamos nossos corações abertos para receber, para ouvir a tua palavra, Senhor, para sermos ministrados. Fala conosco, Espírito Santo. Nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui para receber a tua palavra. É o que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o texto que lemos, ele fala aqui do primeiro pecado registrado no ambiente da igreja primitiva. O primeiro pecado que foi cometido ali no início da igreja primitiva. Eles estavam ainda ali, depois da descida de Pentecostes, depois do mover do Espírito Santo, eles estavam ali na sua primeira fase. A igreja aqui estava se organizando, a igreja aqui estava se entendendo e se estabelecendo. E os cristãos na região de Jerusalém, eles desenvolveram uma sociedade comunitária, vamos assim dizer. E essa sociedade comunitária, eles dividiam tudo aquilo que eles tinham. E muitos, o que eles faziam? Nós lemos o texto, eles pegavam as suas propriedades e eles as vendiam para repartir pela comunidade. Então eles tinham esse sentimento, eles tinham essa organização, esse estabelecimento, esse compartilhamento ali entre as pessoas. Então, tudo isso tinha um objetivo: ajudar aqueles que eram necessitados, ajudar aqueles que precisavam. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar bem claro e a gente entender: esse ato de compartilhamento não era uma exigência formal. Você não vai ver na Bíblia falando que isso era uma exigência para quem se tornasse cristão, que ele tinha que pegar tudo aquilo que ele tinha que vender. Então isso não era uma exigência, não era uma obrigação que alguém tinha que fazer. Não havia um mandamento dizendo que uma pessoa que quisesse fazer parte ali da igreja
que se tornasse um cristão, ele deveria vender as suas propriedades e repartir com a comunidade. Então não existia nenhum mandamento também que falasse isso. Mas os cristãos que assim faziam, eles eram vistos de uma forma favorável. Então, obviamente, a gente consegue ver, poxa, uma pessoa que vendeu uma propriedade, você olha para ela e você fala, poxa, ela é uma pessoa benquista. Você fala, poxa, olha o que ela está fazendo, olha o esforço, olha o que ela fez, ela vendeu toda a propriedade dele, né? E ele trouxe ali aos pés dos apóstolos. Então, obviamente, você passa a ser bem visto. Benfeitorias, as pessoas começam a enxergar assim. Não é verdade? Não é à toa que a gente, na época de política, a gente vê aí muitos políticos fazendo benfeitorias. Porque ele quer ser lembrado, ele quer ganhar a empatia das pessoas. Então, por isso a benfeitoria. Mas aqui não era o caso daqueles que vendiam suas propriedades, mas automaticamente pelo povo, pela população, eles passam a ser benquistos, passam a ser queridos pela comunidade. E um ponto que a gente não pode negar, que a sinceridade deles era algo inquestionável. Porque você não pode falar que alguém que vende uma propriedade, imagina você hoje vender tua casa, vender teu carro, e você fala assim, eu estou entregando aqui no ministério para que possa ser investido nas pessoas que necessitam, para que possa, sei lá, ser investido no que for. Não tem como você falar que esse sentimento não é um sentimento verdadeiro. Não é um sentimento realmente digno, sincero. Porque ninguém faria isso. A grande realidade é essa. Não é comum você ver isso. Eu creio que muitos do que aqui estão, com certeza, você não vai falar assim, eu vou vender minha casa, eu vou morar onde? Mas eles tinham esse sentimento. Então, você não tem como duvidar e achar num mundo hoje que questiona tudo, não tem como você falar que aquilo não foi verdadeiro. Porque é o que a gente vê os programas de TV que doam casas, que vão construir casas. Aí você fala assim, nossa, porque o apresentador lá, como ele é bonzinho, na realidade ele não botou o dinheiro dele para nada. Aquilo ali foi pago por patrocinador, por um monte de gente, ele não fez nada, ele só apresentou. Mas a gente passa a querer bem essa pessoa, né? Porque ela fez boas coisas, mas na realidade ela fez mesmo. Saiu do bolso dela? Não, saiu de outros, né? Então, mas aqui a gente pode dizer especificamente e claramente que eles tiravam dos seus próprios bolsos. Então, os cristãos, como eu disse, que faziam isso eram vistos de forma favorável. E a gente começou a leitura propositalmente no final do capítulo 4, os últimos versículos, porque ali encontramos, a palavra de Deus vai falar de um homem piedoso. Esse homem piedoso se chama Barnabé. E o que Barnabé fez? Ele vendeu a sua propriedade e entregou tudo ali aos pés dos apóstolos, para que se fosse repartido todo aquele valor para aqueles que precisavam, e fosse repartido de acordo com a necessidade de cada um. Então, irmãos, a igreja de Jerusalém, ela voluntariamente, não foi uma obrigação, porque você não vê os apóstolos falando isso. Então, voluntariamente escolheu a forma comunitária para se viver. E dessa forma, aquele que tinha muito, ele era responsável por prover para as pessoas que tinham pouco, que não tinha nada. Então, eram pessoas piedosas. Mas como sempre, né, irmãos, sempre tem as situações, tem os Cs. Acontece que essa forma piedosa de agir, por incrível que possa parecer, ela gerou um sentimento ruim. Ela gerou um sentimento desfavorável e ruim em pessoas que estavam ali, em pessoas que estavam acompanhando a igreja. E sabe que sentimento é esse? Inveja. Olha que interessante, irmãos. A pessoa tinha inveja de ser mais ou menos piedoso do que o outro. Agora eu te pergunto, como alguém, vamos pensar comigo, como alguém pode ter inveja de alguém que vendeu tudo e entregou para ser repartido com o próximo? Como alguém pode ter inveja disso? A pessoa vendeu toda a propriedade, ela vendeu tudo aquilo que ela tinha para repartir com os pobres. Como alguém pode ter inveja disso? Isso seria inveja ou inspiração, tal atitude? Fica aí a nossa pergunta. O Barnabé, ele está gerando inveja ou inspiração nas pessoas? E aí, por isso a gente lê o capítulo 5. Quando a gente entra no capítulo 5, que vai falar de Ananias e Safira, nós vemos a história de Ananias, e a gente vê que o que ele sentiu foi inveja. O que ele sentiu não foi inspiração, porque se fosse uma inspiração, ele faria igualzinho Barnabé. Ele teria a mesma atitude, mas a questão aqui é outra.
Ananias queria o reconhecimento de Barnabé. Ele queria ter o reconhecimento que Barnabé tinha. Ele queria que as pessoas olhassem para ele: olha o Ananias, como é um homem piedoso. Então ele queria ter exatamente o reconhecimento por parte das pessoas sobre ele, igual Barnabé, mas sem fazer o que Barnabé havia feito. Vamos dizer assim que Barnabé tinha uma fazenda, para a gente deixar o negócio mais difícil, nos tempos de hoje, nos tempos da teologia da prosperidade. Então vamos imaginar que Barnabé, ele tem uma fazenda, e ele vende essa fazenda por 10 milhões de reais. Sabe o que ele faz com essa fazenda, com esse dinheiro? Ele entrega tudo. E ele fala para os apóstolos: vocês podem administrar da forma que tem que ser feito, ajuda os pobres, ajuda as pessoas que estão necessitadas, usa isso daí. O que Ananias fez? Ele também tinha uma fazenda, só que o que ele fez? Ele vendeu, porque ele falou assim: poxa, que legal o que o Barnabé fez, eu vou fazer também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar com 50%, 50% foi comigo, porque as pessoas não vão saber por quanto eu vendi. Então vai soar de uma forma diferente, vai ser legal, eles vão olhar para mim também do tipo: olha como eu sou uma pessoa piedosa. Então essa é a situação que nós temos aqui, esse é o cenário de Ananias. Barnabé, irmãos, é um dos grandes homens que Deus levantou no início da igreja. Barnabé é o cara, pouco se fala sobre Barnabé nas igrejas por aí, pouco se prega e fala sobre Barnabé, mas ele foi ali um dos principais, dos grandes homens que se levantou ali no início da igreja. Agora, quem era o Ananias? Bom, o Ananias era o cara da inveja, o Ananias era o invejoso. Ele viu a doação de Barnabé, a doação de Barnabé, o efeito que ela surtiu, e ele queria aquilo para ele. Ele sentiu aquela inveja no coração dele. E ele viu principalmente o foco de Ananias, a como Barnabé foi honrado. Como as pessoas olhavam para Barnabé. Ananias viu a doação de Barnabé com uma possibilidade de ele ser considerado diante das pessoas. Eu não sei como era Ananias, eu não sei se Ananias talvez fosse uma pessoa que as pessoas não gostassem muito dele. Eu não sei, fosse alguém de muitas posses, muito dinheiro, e talvez as atitudes deles mesquinhas por muitas vezes, talvez as pessoas não olhavam para ele com um olhar diferente. Então ele falou assim: poxa, aí está aí uma oportunidade de eu lucrar. Eu vendo uma propriedade, fico com uma parte, entrego outra parte, e aí as pessoas vão gostar de mim. Barnabé foi honrado por aquilo que fez, e Ananias é o cara que queria ter a mesma honra, sem contudo entregar do mesmo jeito. Ananias queria ter a mesma honra, mas não queria entregar da mesma forma. Ele queria ter o mesmo reconhecimento que Barnabé tinha, sem percorrer o caminho que Barnabé percorreu, sem andar na estrada, na mesma estrada, no mesmo caminho que Barnabé estava trilhando. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre isso que eu quero que nós pensemos hoje, para que nós saiamos daqui realmente de uma forma diferente. Então eu quero deixar nessa noite 3 pontos para a gente pensar hoje sobre esta palavra, sobre essa atitude de Ananias e de Barnabé. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui no cristianismo, aqueles que servem ao Senhor: quem não entrega tudo, não vive tudo. Então o primeiro ponto: quem não entrega tudo, não vive tudo. Deixa eu apresentar para vocês, de uma forma um pouco diferente, quem era o Barnabé. Senão você fala assim que eu não vou falar do Barnabé, então eu vou falar um pouco do Barnabé rapidinho. Barnabé, quem foi Barnabé? Barnabé foi o cara também, além do que a gente já leu, ele foi o cara que acreditou na conversão de Paulo. Ele foi o responsável, vamos dizer assim, ele foi o avalista, aquele que avalizou ali Paulo, a conversão de Paulo. Porque quando a igreja recebe a notícia de que o Saulo, até então, o Saulo havia se convertido, o perseguidor da igreja se converteu, eles achavam: não, isso não deve ser verdade. Porque ele veio de diversos lugares para matar a igreja, para perseguir a igreja, para destruir os cristãos. Não pode ser. Mas você percebe que Barnabé ele já tinha uma fama. E Barnabé ele coloca todo aquele julgamento, aquela empatia que as pessoas tinham com ele, colocando talvez toda a sua honra em jogo, para falar assim: não, Paulo é alguém que se converteu, irmãos, pode confiar, pode acreditar. Então Barnabé foi aquele que investiu agora em Saulo. É aquele que está depositando a sua confiança ali, falando assim: ó, esse aqui você pode ficar tranquilo que esse aqui vai ser bênção. E Barnabé é essa pessoa.
Barnabé também foi aquele que investiu em João Marcos, quando ele sai ali na viagem missionária, e sai Paulo, Barnabé e João Marcos, aí na hora que o negócio começa a pegar, na hora que o negócio começa a esquentar, aí João Marcos falou, opa, acho que não estou no lugar certo. E daí mais para frente eles vão fazer mais uma viagem, aí o Barnabé fala, não, vamos levar o João Marcos, e Paulo fala assim, peraí, ele não vamos levar ele não, porque olha, ele não correspondeu da forma como deveria, na hora que o negócio apertou ele queria correr, ele vai ser inútil ao ministério, ele vai ser um peso para a gente. Mas o Barnabé não, o Barnabé é alguém que ele deposita, ele financia aquelas pessoas, e ele começa a enxergar como o Senhor enxergou a muitos. Ele começa a financiar aquelas pessoas, não, ele vai chegar, porque eu creio, o Senhor falou para mim. Então Barnabé, agora ele chega, ele tem ali uma pequena discussão com o apóstolo Paulo, e ambos se separam. Porque Barnabé insiste, assim como ele insistiu em Paulo, Barnabé agora ele vai insistir em João Marcos. O Barnabé, irmãos, ele é o cara que foi escolhido pelos apóstolos ali para assumir a liderança da segunda igreja. A primeira igreja seria a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia, e ele vai ser o responsável, ele é o pastor, por assim dizer, da igreja de Antioquia. E ele vai convidar exatamente quem? Paulo, para estar com ele, para ser o assistente. Então Barnabé é a pessoa que, estando na igreja de Antioquia, ele foi escolhido também pelo Espírito Santo para ser apóstolo. Atos capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim, e na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E lá em Atos capítulo 14, versículo 14, a parte A, o Barnabé vai ser chamado pela primeira vez de apóstolo. Olha lá, Atos 14, 14, na parte A. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. Então, Barnabé, ele é essa pessoa muito importante na vida da igreja. A igreja primitiva está se construindo, e Barnabé ele tem um papel muito importante sobre isso. Mas voltemos, então isso é só para você, para elucidar sobre Barnabé, voltemos a falar de Ananias. Ananias ele viu a doação de Barnabé, que é aquela doação que ele havia feito, e principalmente, como ele foi honrado pelas pessoas. E o que ele sentiu? Opa, eu também quero ter essa mesma honra que Barnabé recebeu. Peraí, por que só o Barnabé? Eu também posso ter. Ananias está agora com esse sentimento, eu preciso adquirir essa honra. Mas a pessoa, ela quer ter o reconhecimento, mas ela não quer percorrer o caminho. Isso acontece muito na fé. As pessoas, elas querem ter o reconhecimento de ser bom, ou se destacar em alguma coisa, mas elas não querem percorrer o caminho para chegar até lá. Nós somos pessoas assim, nós somos pessoas que por natureza nós julgamos. Nós olhamos qualquer pessoa, aonde quer que ela esteja, qualquer posição, e nós começamos a julgar, de falar assim, eu posso ser melhor que ele. Mas o problema é que você realmente pode até ser melhor que ele. Mas será que você está disposto a percorrer o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até ali? O nosso problema muitas vezes é esse. A gente quer ter alguma posição, mas nós não queremos mover, nós não queremos andar, nós não queremos percorrer o caminho que aqueles percorreram também. E esse é um sentimento muito comum no nosso tempo, irmãos. Onde a pessoa ela vai pensar assim, ela pensa assim, olha, eu não quero entregar tudo, mas eu quero ser visto como quem entregou. Eu não quero fazer muito, mas eu quero ser visto e reconhecido como quem fez. Eu quero status, eu não quero serviço. Será que nós não temos nos tornado pessoas assim? Nós queremos ser vistos como pessoas espirituais, mas será que você é uma pessoa espiritual? Porque na igreja é fácil a gente ser espiritual, mas será que nós somos espirituais lá fora? Será que a nossa vida reflete isso? Será que a nossa conduta de vida é de uma pessoa espiritual? Porque aqui a gente consegue, dentro da casa do Senhor, a gente olha para o irmão, meu irmão me perdoa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu quero crescer também, olha, não, aqui a gente faz tudo, mas lá fora, dentro de casa, será que nós temos atitudes que condizem,
Ou será que lá nós somos aquele que ficamos retrucando o tempo todo? Que buscamos ter a razão o tempo todo? Põe o fundo aí, querido. O fundo acabou, eu gosto de fundo. Será? Que tipo de pessoas que nós somos? Será que nós somos pessoas que realmente refletimos a graça do Senhor? Será que nós refletimos a presença do Senhor nas nossas vidas? Ou será que não? Será que verdadeiramente a gente entrega tudo? Eu quero que você faça uma análise. Talvez você chegou aqui e talvez no teu caminho você pode ter pensado, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu também gostaria de fazer isso, não, porque não me dão oportunidade, porque fazem isso, fazem aquilo. Mas eu quero perguntar para você, você faz por onde? Você entrega para você ter? Porque nós somos muitas vezes muito exigentes, mas a minha pergunta é, você entrega ou você não entrega? Ou você quer ser como Barnabé, ou você quer ser como Ananias? Você não quer entregar tudo, mas você quer ter o status, você quer ter a fama de quem entregou tudo. E essa atitude, irmãos, vai gerar uma confusão mental. Porque você levanta a sua mão como se você tivesse entregue 100%, mas na verdade só entregou uma parte. Só uma parte da adoração. Só uma parte da dedicação. Só uma parte do louvor genuíno, do louvor verdadeiro. Como foi você hoje durante o culto? Será que hoje durante o louvor, quando você levantou a sua mão, era 100%? Ou era só porque você olhava à sua volta e algumas pessoas estavam com a mão levantada, então, para não ficar chato, para as pessoas não olhar para você, você levantou a mão também? Aí até fecha o olho, dá um glória a Deus assim, para dar aquela disfarçada, fala um glória a Deus mais alto para alguém perceber que você falou glória a Deus, para falar assim, não, ele está ali no meio. Ele é um dos tais. Será? Porque para a gente pode olhar, eu posso falar assim, a pessoa é mais espiritual do mundo, mas você sabe. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para a pessoa que está à sua volta, para a tua família, mas você não pode mentir para Deus. E o Senhor conhece o teu coração. Então eu pergunto, como que tem sido a tua entrega? Você tem tido uma entrega verdadeira e genuína ao Senhor ou não? Porque a gente exige a perfeição de Cristo. A gente quer que o Senhor já fez tudo, né? Ele já se entregou na cruz do Calvário por nós, né? Veio aqui a essa terra, mas ainda assim a gente espera que o Senhor faça muitas coisas por nós. Mas a minha pergunta é, o que nós estamos fazendo por Ele? Porque simplesmente vir à casa do Senhor, bater o ponto no domingo, sentar na cadeira e ouvir é fácil, irmãos. E perceba algo aqui, eu não estou falando de dinheiro, hein? Não estou entrando em ponto de dinheiro, porque o texto aqui está falando de algo que eles entregaram uma parte financeira. Eu não estou falando de dinheiro. A conversão aqui de Ananias, ela não foi inteira. A conversão não foi integral, irmãos. O caso do texto aqui está falando de dinheiro, mas não é o que eu estou falando. Então que entrega é essa que eu estou dizendo? Eu estou falando, irmãos, da maior entrega que o ser humano pode fazer, que é o seu coração. Entenda essa aqui, a sua alma, a sua vida por completo. O salmista, no capítulo 15, Salmo capítulo 15, o versículo 2, na parte A, ele vai dizer assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele vai responder, aquele que é íntegro em sua conduta. O salmista aqui está fazendo uma pergunta ao Senhor. Então esquece doutrina, esquece costumes e vamos analisar o texto. A resposta é, aquele que é íntegro. E vamos lá, quando olhamos a palavra íntegro, num primeiro momento, parece que levamos apenas para o lado do quê? Caráter. É ou não é? Quando a gente pensa a integridade, a gente olha o caráter. Não sei se você não, aquela pessoa é íntegra, porque ela tem caráter, porque ela é isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Mas a palavra quer dizer inteiro. Aquele que é inteiro, isso significa que a resposta do Senhor tem a ver, irmãos, com aquele que está na fé por inteiro, com aquele que serve a Jesus por inteiro, aquele que faz por inteiro, aquele que não está apenas por partes, aquele que não serve só não, porque aqui é mais fácil para mim, então eu faço. Não, é aquele que está por inteiro. Então, irmãos, eu acho que agora a gente está entendidos do que nós estamos falando.
Então você pode pensar, a gente pode pensar, então posso ficar tranquilo, estou fazendo, estou trabalhando na casa de Deus. Eu falo para você, não pode. Porque eu estou falando de gente que finge que deu tudo, mas não deu, deu apenas uma parte, entregou apenas uma parte. Eu estou falando de gente que age como se tivesse, como alguém que se converteu, mas na realidade não se converteu. Que levanta a mão, como fala assim, eu entreguei tudo, mas não está entregando. Não é verdadeiro, não é sincero. Mas assim como Ananias retém uma parte, assim como Ananias segura uma parte. Não, porque isso aqui é a minha reserva, eu não posso fazer isso. Pessoas também retêm coisas que são difíceis de entregar. Muita gente tem a opção de Ananias. Eu entrego só uma parte. Eu seguro. Eu não quero entregar tudo, mas eu quero ser honrado como alguém que entregou tudo. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente está esperando reconhecimento, mas a gente não tem entregue nada? Eu não quero parar com o meu vício, mas eu quero ser recebido como alguém que foi liberto do meu vício. Mas eu não quero parar com o meu vício. Eu posso até contar o testemunho se for preciso, eu até conto, mas eu não quero abandonar uma inclinação. Eu quero ser tratado como um ex, mas eu não estou a fim de abandonar o pecado. Eu não vou parar com o meu pecado de estimação, mas eu quero tomar a santa ceia do Senhor. Eu quero participar. Porque as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, não, aquela pessoa ela é santa. A filosofia de Ananias é a seguinte, irmãos: eu entrego uma parte e me comporto como aqueles que entregaram tudo. E quero receber de Deus o que eles receberam. E se não receber, é injustiça. A gente gosta de usar muito isso. É justo, não é justo, é injusto, porque é isso, porque aquilo outro. Mas seja sincero com você mesmo. Nós queremos uma justiça, mas eu pergunto, você entregou tudo ao Senhor para ser justificado por Ele? Eu e você temos entregue tudo verdadeiramente? Então eu quero que você reflita sobre isso. Jesus começou entregando tudo, Ele entregou a vida dele. Não foi uma parte só, foi tudo. Segundo ponto: você não pode mentir para o único que pode te ajudar. Olha lá, versículo 3 do capítulo 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Uma pessoa que sabe que está doente, ela pode fingir bem, pode fingir para todo mundo, mas se ela for ao hospital e ela não falar para o médico, ela não vai dar certo. Ela não pode continuar mentindo até para o médico, senão ela vai fechar a porta para a única pessoa ali que é capaz de ajudar ela naquela situação. E infelizmente, irmãos, tem pessoas que vivem de fingimento. Aliás, a nossa geração, é triste dizer isso, mas a nossa geração é uma geração que cultua a falsidade. Aí você fala, pastor, não, eu vou te dar um exemplo simples e claro. Você acaba de falar com alguém, tem uma situação, tem um problema. Você acabou de resolver uma situação. Aí você conversa, está tudo certo, estamos acertados, estamos na mesma página, estamos. Sai todo mundo feliz, dando risada, alegre, feliz, contente. Mas dá 5 minutos, a pessoa está reclamando pelos cantos da mesma coisa. A pessoa liga, a pessoa faz isso, faz aquilo. E você acabou de falar. Você acabou de sentar, está claro? Ficou alguma dúvida? Não ficou? Vamos acertar. Está tudo certo? Não, está tudo certo. Glória a Deus, Jesus é bom, o diabo é ruim. Mas aí dá 5 minutos, não dá nem um dia. A pessoa já está reclamando pelos cantos. Aí eu te falo, é uma geração que cultua a falsidade ou não é? Então se eu sento para você para falar, está tudo certo, não está tudo certo, acabou. Resolveu. Não tem problema. Mas não disse que resolveu. Então fingimento, esse é o tom da nossa geração. Eu finjo que está tudo bem. Você finge que resolveu e eu finjo que aceitei.
Aí, lá no Salmo 73, a gente deveria tirar o chapéu para Asaf. Quem era Asaf? Ele era levita, era o principal do louvor. Não faz culto sem ele. Ele é o principal do louvor. Mesmo assim, lá no Salmo 73, ele assumiu. Sabe o que ele falou? Eu quase me desviei, porque eu tinha inveja. Para pensar nisso. E aí você fala, pastor, por que a gente deveria tirar o chapéu para ele? Não é bonito sentir inveja, você está falando sobre isso? Não é, irmãos. Mas é linda a atitude de uma pessoa que reconhece quando não consegue atingir o nível que se espera, e que ela sabe que ela entende esse é o nível correto, e eu não consigo chegar nisso. Ele abre o jogo. Mas a gente não, a gente usa subterfúgios para sair, subterfúgios para justificar o injustificável, quando a gente não consegue atingir o nível daquilo que é certo. Mas Asaf não, quando ele vê que não dá certo, ele abre o jogo. Ele é sincero, olha, eu estou com dificuldade nisso aqui. Ah, mas ele tem uma posição, ele tem um status, ele é pastor, ele é presbítero, ele é missionário, ele é diácono. Espera aí, ele tem um nome a zelar, como que ele vai falar que ele tem uma dificuldade? Ele prega, ele ministra louvor. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para todos nós. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente se infla no nosso status que a gente espera, e a gente não se humilha diante do Senhor. Por isso eu falo, você é ou você não é uma geração de fingimento? Porque quando Deus fala na palavra dEle, seja lá quem subir aqui para pregar, para ministrar, Deus Ele usa, Deus Ele trabalha. E eu não acredito que quando alguém ministra aqui, que é o que o Senhor está falando com ausente, o Senhor está falando com presente. Então se a palavra do Senhor está sendo pregada, Deus está falando com alguém. Ainda que seja uma pessoa, mas Deus está falando. Mas quantas vezes acontece? O pastor chama para frente, chama para... Não vou não. E eu não estou dizendo só de quem senta no banco, estou dizendo de pastor, de presbítero, de quem for. De ter humildade e falar assim, eu estou me enquadrando nisso. Mas como que vão falar de mim? Não interessa o que vão falar de mim. O que me interessa é que o meu Deus vai falar de mim. Mas esse é o nosso problema, a gente se fecha no fingimento e não conserta a nossa vida. Esse é o tom dessa geração, a geração que se preocupa com o ego, com o status. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Mas você está vendo um exemplo clássico de alguém que tem uma presença, alguém que tem uma função, alguém que exerce um ministério. E Asaf está chegando e falando assim, opa, eu estou errado, porque eu tenho inveja. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão entre nós, sentem inveja, e são corroídos por isso, são destruídos por isso, mas não assumem. Fala que está tudo bem, mas por dentro está ali, ó. Ciúme, ira, raiva, falta de perdão, falta de humildade. Quantas pessoas levantam a mão e cantam e falam, Senhor, vem, reina, mas estão destruídas moralmente, estão destruídas espiritualmente. Quantas pessoas que se apresentam cheirosas, todo mundo muito bem arrumado, mas fedem. É muito lindo, mas fede. Quantas pessoas são lindas, mas são horríveis. E Asaf assume a condição que quase põe tudo a perder por causa disso. Ele fala assim, por causa da inveja, eu quase pus tudo a perder. Não dá mais para fingir que você vê aquilo que você não enxerga. Nós não podemos mais mentir para aquele que é o único que pode nos ajudar. Jesus está aqui, Ele quer nos ajudar, Ele quer curar a gente. Veja como Pedro reage a Ananias. Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse a homens, mas mentisse a Deus. Não é inteligente agir assim, irmãos. Mostrar a sua fraqueza pode salvar a sua alma. Entenda isso.
mostrar a sua fraqueza pode salvar a sua alma, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Apresentar a sua ferida, apresentar a sua situação, pode ser a única saída, porque Deus levanta o caído e dá força para aquele que não tem nenhum vigor. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Apresentar a nossa ferida? Porque apresentar a nossa ferida vai dar vergonha. Nós vamos nos sentir envergonhados. O que vão falar da gente? Porque nós somos a geração que construímos imagem. A imagem é tudo. Nós somos uma geração que construímos imagem, construímos felicidade. E temos necessidade de postar cada passo que nós fazemos na nossa vida em redes sociais. Porque a imagem vai dizer quem nós somos. A gente constrói imagens, mas eu digo, a imagem vai dizer isso mesmo. Quantas pessoas que vão tirar lá a selfie e está sorrindo, mas na verdade ela está destruída por dentro, mas ela quer mostrar que está bem. Uma geração fingida, uma geração que mente. E você acha que você não está mentindo, você está mentindo. Você pode estar mentindo, você está mentindo para Deus, irmãos. Porque Ele está vendo o que você está falando. Ele sabe quem você é. Deus está falando, você que entregou tudo, que diz que entrega tudo, mas não entregou. Você que age como se tivesse entregado tudo. Você que se comporta como um Barnabé, mas age como Ananias. Deus está falando com você hoje. Para quem você está mentindo mesmo? Para quem? E é isso, esse é o ponto. Para quem você está mentindo? Eu posso mentir para todas as pessoas dessa terra, mas eu não posso mentir para Deus. E é isso que Deus está falando comigo, com você. Você está mentindo para quem? Asaf, ele está dizendo assim, gente, eu estou com inveja do ímpio. E eu sei que isso é errado, mas eu estou. É feio, mas essa é a minha situação. Eu estou com inveja do ímpio, porque eu estou vendo ele ter tudo e eu não tenho nada. E eu quase desviei por causa disso. É o que Asaf está dizendo. Pedro deixa claro isso para Ananias, que a sinceridade é mais importante do que a imagem. Então está na hora de a gente largar nossos títulos. Está na hora de a gente largar a nossa imagem, os nossos racismos, e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Porque Deus é uma verdade no íntimo. É quando você fala, a pessoa pode até não acreditar naquilo que você está falando, mas você sabe o que sai dentro de você. E essa é a diferença. O que importa não é agradar aos homens. O apóstolo Pedro vai dizer isso, mas agradar a Deus. Mas quantos de nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas? Em ficar bem com todo mundo, ficar bem na fita com todo mundo? Talvez você possa pensar hoje, nessa noite, pensar consigo mesmo, sabe? E você sabe que ainda falta você entregar tudo, você não entregou tudo. Então calma, também não é motivo para você desesperar. Até aí não temos um problema. Você pode receber ajuda, você pode receber oração, você pode receber conselho, você pode receber discipulado, ou o que mais precisar, para você vencer o teu problema. Isso não é um problema. Mas quando você finge que você é uma coisa que você não é, então você está fechando a porta para que o Espírito Santo possa operar na tua vida. Quando você finge que você é alguém que você não é, você está fechando a porta do Espírito Santo poder agir na tua vida, poder trazer transformação para você. E esse é o ponto. Quanto tempo mais você vai ficar mentindo? Quanto tempo mais você vai ficar enganando? O terreno era dele, era de Ananias. Ninguém pediu nada para ele. Então para que mentir? Tem pessoas às vezes que elas são assim, elas se envolvem tanto com a mentira. Ninguém perguntou nada para ela, ninguém falou nada para ela, mas ainda assim ela vem trazendo uma mentira. E ninguém perguntou, hein? Ela chega do nada com um assunto que é mentiroso. Para que mentir? E esta é a nossa geração, irmãos. É a geração que nós falamos tanto que nós combatemos a fake news. Mas muitas vezes eu vou te falar algo que é duro, mas na verdade nós somos a fake news. Porque nós nos achamos muito santos, quando na verdade nós não somos.
A gente bate no peito para falar que a gente é santo, que a gente é espiritual, e a gente sabe que a gente não é. Nós somos a fake news. Mas Deus está falando, você não pode mentir para o único que pode ajudar você nessa noite. Você não pode mentir para Ele. Terceiro ponto. O Evangelho é um convite para a conversão, e não apenas para se juntar para a igreja. E agora esse ponto é sério e é forte. O Evangelho é um convite para a conversão, e não apenas para se juntar à igreja. Eu quero que você leia com calma aí. Vamos ler com calma. Atos 5:13. Nós lemos. Mas isso é muito sério, eu quero que você se atente. Diz assim: ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. Eu vou repetir. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. Vou traduzir para você na linguagem de hoje. Ninguém mais ousava se juntar à igreja. É isso que está escrito. Para pensar um pouco. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ninguém mais ousava se juntar à igreja. Porque os caras viram o que aconteceu com Ananias. Aí já ficaram temerosos. Aí viram o que aconteceu com Safira. Opa! Acho que esse movimento aí é melhor eu não entrar, porque senão eu posso me estrepar aí. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, a gente não deveria juntar o máximo de pessoas possíveis? A resposta para você é dura e sincera: não. Parece que as pessoas não entenderam isso. A resposta é não. Porque muita gente se junta, mas não faz parte. Muita gente chega e caminha junto, mas não se converteu de verdade. Eu vou te dizer algo: Deus não te chamou para colar junto na igreja. Vamos colar lá na igreja tal, vamos colar lá. Deus não te chamou para colar em lugar nenhum, meu filho. O propósito do Evangelho é conversão, arrependimento, confissão dos pecados, abandono do pecado, reconhecimento de quem você é, de quem Deus é para você. É o compromisso de seguir junto com Cristo. Isso é conversão. Esse é o Evangelho da cruz. Esse é o compromisso de Jesus. Então a mensagem do Evangelho, meu irmão, não é um Evangelho da prosperidade que a gente busca o tempo todo, que Jesus vai fazer. Olha as suas orações. Eu quero que você analise. Não estou dizendo que a gente não pode pedir para Jesus, mas olha as suas orações. Quantas vezes você mais pede do que você adora? Ô povo, para pedir coisa o tempo todo. A gente pede. Mas o Barnabé não pediu nada, ele deu, ele entregou. E eu vou te falar uma coisa: ninguém falou para ele, olha, se você entregar a tua casa, você vai ganhar uma casa muito maior. Ninguém falou isso para ele, não. Ninguém prometeu isso para ele, não. Mas é o Evangelho que a gente quer viver. Eu faço e eu tenho que receber alguma coisa em troca. Então esse é o Evangelho. Não é o Evangelho que eu tenho que receber algo em troca. Mas a gente vem pensando que é isso. E o resultado é uma igreja fraca. Então eu quero que você pense sobre Atos 5:13. Quando eles começaram a ver, não é brincadeira não. Eu vou brincar de ser crente, de ser legalzinho com os outros. Eu vou fazer uma boa obra, as pessoas vão olhar, vou falar, nossa, como essa pessoa ela é cheia de Deus, como ela é espiritual. Ei, não está entregando tudo. Se você não entrega tudo, você não pode esperar que Deus vai entregar tudo para você também. Porque a gente volta alguns meses atrás, a gente está achando que a gente entra na casa do Senhor com uma mesa de negociação. Porque tudo a gente negocia, vamos sentar, vamos conversar, vamos negociar. E com Jesus não é assim, irmãos. Você entrega para Ele, ponto final. E a Bíblia não fala que Barnabé, quando ele entregou, ele esperava. Não, agora eu espero ser reconhecido pela igreja. Agora eu espero reconhecimento de Jesus. Não, porque ele sai para uma obra missionária. Muitas pessoas apenas se juntam à igreja. Mas Deus não chamou ninguém para fingir.
para fingir que está tudo bem. Não é isso que Deus chamou, não. Estou dizendo para você, se você está colando na igreja, meu filho está perdido. Por isso que o diabo não tem mais preocupação de atacar a igreja. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que está lá, pela metade, que acha que vai para o céu, e não vai para lugar nenhum, meu irmão. Deus nos chamou para nos entregarmos a Ele. Deus nos chamou para nos entregarmos. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida de fingimento. Você está com problema numa área, ok, tudo bem. Você tem um problema, a gente vai ajudar. O Espírito Santo vai operar, enfim, o Espírito Santo vai fazer. O que não pode é você fingir. Quer fazer parte da igreja de Jesus? Quer fazer parte dos salvos? Quer fazer parte do povo de Deus? Então venha. Mas não venha apenas porque falaram. Não venha apenas para se juntar, para você fazer parte de sentir pertencimento a alguma coisa. Mas venha com o coração contrito. Venha com o coração quebrantado. É assim que se converte de verdade. Então eu quero que você analise dentro de você hoje. Você se converteu mesmo? Porque eu estou perguntando para mim, eu me converti de verdade ou não? E muitas vezes a pregação ela é dura, irmãos. Mas qual foi a mensagem do Evangelho? Foi uma mensagem fácil? Foi um Evangelho barato, um Evangelho fácil? Você vai conquistar tudo? Porque seria fácil. Jesus vem, faz a fila aí, meu filho. Faz uma fila aí, o que você quer? E Papai Noel no final do ano, senta lá. Senta no colo do velhinho e pergunta o que você quer ganhar. Então Jesus teria ganhado o povo naquela época. Eu vou te dar a casa, você quer a casa? Vem cá, fala aí. Você quer um carro? Tá bom, vou anotar aqui, o carro vai vir para você agora. Vai na tua casa que está o carro lá. Ah, eu quero uma casa nova. Vai lá na rua tal que tem uma casa nova para você. Jesus não fez isso. Senão as pessoas falam assim, o Messias chegou. O Evangelho é um convite para conversão e não apenas para você colar junto com ninguém. Às vezes a gente é muito, vamos com a galera, e a gente não sabe o que é a verdadeira conversão. Por isso eu não sou favorável àqueles que na hora que faz um apelo na igreja, fica dando cotovelada nos irmãos que estão à volta, do tipo, vai lá, vai lá, vai lá. Porque ele tem que saber o que ele está fazendo. Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Tem que vir de dentro da tua alma, do teu coração. Tem que saber quem você é, tem que reconhecer quem você é. Mas a gente se tornou a geração do descompromisso. Nós nos tornamos a geração, não vamos nos comprometer por completo, eu só faço isso aqui. A geração que se preocupa com as coisas do Senhor. A geração que ama estar na casa do Senhor. Porque a igreja buscou muito na época da pandemia. Mas eu pergunto, buscou para quê? Para conhecer mais o Senhor ou buscou para que o Senhor tenha misericórdia, tire o vírus para que a gente possa viajar, para que a gente possa curtir, para que a gente possa fazer nossas coisas, viver com a nossa vida? Porque parece que foi isso. As pessoas se acomodaram quando elas deveriam despertar. Vamos ficar de pé. A realidade da conversão, irmãos, não é a realidade de uma festa que a gente faz no calor do momento, mas é a realidade que nós reconhecemos que nós nada somos e que o Senhor tem que reinar por completo sobre as nossas vidas. É saber quem nós somos diante de Deus. Conversão verdadeira. Pedro confrontou Ananias. E hoje o Espírito Santo também está nos confrontando. Hoje o Espírito Santo também está falando com você. Está mostrando que nós temos que nos entregar sem reservas. Cuidado com essa síndrome de entregar apenas uma parte. Cuidado.
Às vezes a gente tem essa, não, eu vou entregar aquilo que não vai me doer. Eu quero servir a Deus, mas eu quero ter tempo para fazer todas as coisas que eu quero fazer. Isso é uma síndrome de Ananias. Eu quero entregar apenas uma parte. Peça para o Senhor abrir os teus olhos nessa noite, para que você possa enxergar dentro de você e assim se entregar por completo. Porque eu falo, eu não tenho poder de convencimento. Aliás, eu posso estar pregando aqui agora, e se você não tiver centrado no Espírito Santo, que ele fala, falando, o Espírito Santo fala comigo, você pode simplesmente falar assim: o que esse pastor está falando? Ele não sabe o que ele está falando. Mas eu digo para você, se você tiver o Espírito Santo vai ministrar sobre a tua vida. O Espírito Santo vai falar para você, porque eu realmente não tenho poder de convencimento para ninguém, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele completa as nossas vidas. Ananias e Safira perderam tudo, porque se fizeram passar por pessoas que estavam entregando tudo. E você? Você está entregando tudo aquilo que você pode mesmo? Ou você está entregando por partes? Deus não quer que você entregue parte. Deus quer que você entregue o todo. Deus está pedindo hoje o teu coração. Deus está pedindo hoje a tua entrega verdadeira, a tua entrega genuína. Porque quando você fala que você não pode, quando você pode, você está sendo Ananias. E Deus está falando para você, filho, está na hora de você se entregar por completo. Eu fico imaginando, irmãos, é muito sério, é muito profundo. Quando Jesus ele vai chamando os 12, eles deixam tudo. Eu pergunto para você, se Jesus estivesse chamando hoje, você deixaria tudo também? Mas não responda no calor do momento. Responda com sinceridade do teu coração, de alguém que se conhece. Porque se hoje você não consegue, você não compreende isso, então alguma coisa está errada. E Deus está falando com você hoje, querido. Entrega tudo. Você quer entregar tudo? Entrega tudo. Entrega tudo ao Senhor, não entrega uma parte. Às vezes a gente acha que está entregando tudo e não está. Eu falo, por muitas vezes eu achei que eu estava entregando tudo, eu não estava. Agora, será que você tem coragem de confessar isso ao Senhor? Será que você tem? De falar, Senhor, então, como Asaf também, eu tenho que descer a casa do oleiro, porque eu só preciso mexer um pouquinho. Eu quero orar por você.